Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia e aqui neste canal nós falamos de crochê, consultoria de imagem e coloração pessoal. Se você gosta desses temas, já fica aqui comigo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, ok? Hoje o tema vai ser círculo cromático e como nós podemos usar o conhecimento sobre as cores, as dimensões das cores, um tema que é abrangente, com certeza, mas aos poucos, se você continuar aqui me seguindo, você vai começar a ter um outro olhar sobre esse universo das cores. E onde é que você vai aplicar isso? No seu dia a dia, nos seus looks, na sua forma de se vestir e também aplicar esse conhecimento na hora de tecer o seu artesanato, seja ele tricô, crochê. Todo mundo, eu já falei isso em outros vídeos, todo mundo deveria ter conhecimento sobre coloração pessoal. Deveria ter, primeiro, a sua cartela, que a partir do momento que a gente entende a nossa cartela, a gente começa a ter esse feeling, sabe? Esse entendimento também em relação às outras cartelas, ou pelo menos, né, em relação às dimensões das cores que são analisadas quando a gente faz o teste de coloração pessoal. O que é um teste de coloração pessoal, gente? É quando a gente passa aqueles tecidos coloridos perto do rosto, porque as cores interagem principalmente perto do rosto, então a gente tem que cuidar muito com maquiagem, cor do cabelo, brincos, colares, roupas que ficam, né, principalmente nessa região aqui, ok? Então, gente, a gente passa esses tecidos, né, e essa química dos tecidos coloridos, o nosso subtom, não é a primeira camada, ok? Essa interação das cores vai definir se a gente fica melhor com cores mais quentes, com cores mais frias, com cores mais brilhantes, mais puras, ou com cores mais suaves, um pouquinho mais opacas, ou se a gente fica melhor com cores mais claras ou escuras, que são as dimensões das cores. Temperatura, intensidade e profundidade. Depois também a gente analisa o contraste, ok? Se vocês hoje entenderem, no final desse vídeo, um pouquinho que seja sobre temperatura, intensidade das cores e profundidade, vocês não serão mais os mesmos. Eu garanto, gente, esse conhecimento vai mudar a forma que vocês escolhem os fios, as cores, principalmente, né? Não só para os seus acessórios, mas os acessórios que vocês fazem para vocês mesmas, ou as roupas, enfim, né? Mas também para o seu cliente. E isso agrega conhecimento, agrega um plus a mais, mostra que você já abriu esse olhar. Eu acredito muito que esse conhecimento que eu tenho trazido aqui para o canal, e é muito recente o meu canal, né, ele tem só 2 meses, isso vai, de certa forma, revolucionar um pouquinho mais esse mundo do artesanato de um modo geral, principalmente voltado para a moda. Porque se um círculo cromático e o entendimento sobre as cores, né, muda a vida de quem tem já a sua cartela, com certeza também pode mudar o olhar que hoje se tem, né, dos profissionais que trabalham com moda. E isso inclui crocheteiros, crocheteiras, pessoal do tricô, enfim, que trabalha com artesanato voltado para a moda. Isso muda completamente, né, esse conhecimento, esse diferencial que eu procuro trazer aqui neste canal. Eu já falei em outro vídeo, eu não sei se tem alguém que fala do crochê, do artesanato, com essa conotação, né, esse olhar da coloração e da consultoria de imagem. Não sei se tem, né, se vocês sabem de alguém, coloca aqui, gostaria até de saber, porque assim, ó, eu já falei também que eu não trago aqui tutoriais, né, talvez eu mude isso com o tempo, mas esse conhecimento, gente, ele muda como a gente enxerga o nosso trabalho. Entender as cores, usar, né, a temperatura, a intensidade, a profundidade das cores, entender um pouquinho do contraste dos nossos clientes, né, isso ajuda. A gente não vai poder interferir na escolha do cliente, no caso. Né? Ah, eu quero uma bolsa, a pessoa tem um contraste baixo, que seria o caso meu, né, cores muito claras. Ah, mas ela quer uma bolsa com tons de branco e preto. Você não vai tentar dissuadi-la disso, né, a todo custo, mas você pode mostrar que isso não está na paisagem dela, que isso não vai favorecer, principalmente se for um brinco, um colar, uma roupa, como eu já falei, perto do rosto.
porque é aqui que as cores vão trazer, né, os resultados, tanto positivos como negativos, ok? Então, só o círculo cromático já renderia vários vídeos, né? E por isso mesmo que essa introdução sobre temperatura, intensidade e profundidade, né, ela é mais importante no meu ponto de vista para depois vocês descobrirem como usar essa ferramenta aqui, ok? Então, o círculo cromático, da mesma forma que a cartela de cores, aquela cartela física que a gente entrega para o cliente, né, que vocês recebem na hora da coloração, ela é muito importante. Só que, gente, ela é um indício do que pode ficar bem para nós, da mesma forma que o círculo cromático. Porque, gente, isso aqui é um número muito reduzido de cores. Existem milhares de cores que podem harmonizar com cada pessoa. Então, uma cartela, ela precisa ser entendida no seu nome e no seu sobrenome, e as 3 dimensões das cores. É o direcionamento, né, que vai nos, na hora de escolher nossos looks, quando a gente vai para as lojas, sejam físicas ou virtuais, porque assim, a cartela, ela vai ali, vai na bolsa, você pega, dá uma olhada, só que assim, as cores, na tela ela é uma, impressa no papel, a cor é outra, ok? E no tecido já muda. Então, se você entende, como eu falei, o nome e o sobrenome da sua cartela, ou entende essas características das cores, as 3 dimensões, e consegue aplicar o mínimo desse conhecimento na hora de tecer suas bolsas, seus brincos, enfim, o seu artesanato, gente, entender isso é o fundamental, é uma ferramenta muito importante. Isso aqui, no início, né, nossa, isso aqui, gente, é um verdadeiro GPS para quem trabalha com coloração pessoal. Isso aqui é importante para todo mundo, na verdade. Todo mundo deveria ter um círculo cromático. Inclusive aquele que ainda não fez a sua coloração pessoal, porque já vai, né, adentrando nesse universo das cores, tentando entender um pouquinho mais, tá? Mas basicamente é isso. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre, né, essas dimensões das cores. Então, quando a gente faz o teste de coloração pessoal e passa aqueles tecidos coloridos, né, o que a gente quer verificar? Né? Quais, né, são as cores que mais harmonizam com aquela paisagem, com aquela pessoa, com o subtom, não é a primeira camada, é a camada abaixo da pele. Então, essa química que os tecidos coloridos fazem com o nosso subtom é que vai determinar, né, quais as cores que mais vão nos favorecer. Cores não é sobre proibição, não é sobre, né, regras, é sobre harmonia. Você usa o que você quiser, mas quando você entende quem você está, o que fica melhor, se você tem uma cartela mais fria, uma cartela quente, né, se você fica melhor com cores mais vivas, com cores mais suaves, ou com cores mais claras, ou com cores mais escuras, quando você entende isso, né, a essência da sua paisagem, digamos assim, de quem você está, né, você decifra um mundo imenso por trás disso. E quando você se conhece, você também passa a entender quando uma pessoa, se você é uma cartela fria, você já entende quando uma outra pessoa, né, você dominou esse tema, você entende quando uma outra pessoa tem uma cartela quente, por exemplo. Gente, isso é incrível. Eu sou apaixonada, né? Mas vamos lá. Estamos fazendo o teste de coloração pessoal. O que a gente quer descobrir nesse teste? Quais são as cores que melhor harmonizam? Qual é a primeira dimensão? A temperatura. Se uma pessoa fica melhor com cores quentes ou com cores frias. Como é que eu vou saber se uma cor é quente ou fria no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Gente, uma cor mais amareladinha, ela é mais quente. Uma cor mais fria, né, mais azulada, ela é uma cor fria. Vamos pegar uma cor como o azul. O azul, na sua essência DNA do azul, ele é frio, né? Agora, o azul também está presente nas cartelas quentes. E como é que isso é possível? Porque nós colocamos pigmento amarelo, esquentando o azul. Aí ele pode ir lá para a cartela de outono e lá para a cartela de primavera. O vermelho, ele tem o DNA de uma cor quente. Como é que é possível que o vermelho esteja numa cartela fria? Porque a gente coloca, né, um pouquinho de azul no vermelho e nós esfriamos essa cor e ela vai para uma cartela fria. Quando a gente escolhe
os tons, por exemplo, de um brinco, colar, ou mesmo de uma bolsa, gente, mesmo que ela fique um pouco mais longe do rosto, né? Se a gente mantiver a temperatura dos fios escolhidos, quando é mais de uma cor, isso gera harmonia. Se você pegar uma cor, um azul puro, frio, e você usar um outro tom de azul, mais amareladinho, gente, quebra a harmonia. Não fica muito legal, minha opinião. Eu já vi trabalhos na internet que eu percebi esse tipo de coisa, ou um azul, ou um vermelho, enfim, né, aquela cor mais esquentada, e um tom de vermelho, por exemplo, mais frio. Não fica legal. Então pensem sempre na cor. Imaginem a cor e pensem, vou botar um pouquinho de amarelo. Sabe lá no primário, quando a gente misturava as corzinhas, né, as cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul? Então, o azul é frio, o vermelho é quente, o amarelo é quente. Então, quando a gente misturava as cores, né, botava um pouquinho de azul, a gente esfriava as cores. Colocava um pouquinho de amarelo, a gente esquentava as cores. Então, imaginem uma cor e você misturando um pouquinho de amarelo, uma cor fria. Como é que ela fica? Né? Ela vai ficar mais quentinha. Pega uma cor quente e mistura um pouco de azul, ela vai ficar aquele tom mais azuladinho, mais frio. Então é assim que acontece com as cores, né? Com os fios, enfim, o que nós usamos na hora de tecer nossas bolsas. Nós vamos encontrar fios mais frios e fios com tonalidades mais quentes. Então essa informação é relevante, não é mesmo? Intensidade das cores. Cores mais vivas, mais brilhantes, mais intensas, e cores mais suaves, mais opacas, com adição de cinza, sabe? Então fica aquela cor, mesmo que seja, por exemplo, um vermelho, colocamos um pouquinho mais de cinza, então ela fica com aquela cor um pouquinho mais, né, apagadinha, né? E assim, gente, a gente vai descobrir se uma cor é mais intensa, se ela é mais brilhante, mais pura, né, mais pigmentada, ou se ela é um pouquinho mais apagadinha, parece que misturou, como eu falei, um pouco de cinza. Então, da mesma forma, se a gente usar cores muito intensas num acessório, numa roupa, e misturar com uma cor muito opaca, gente, pode não gerar uma harmonia tão legal. Eu diria que essa dimensão, ela não interfere tanto, né, na minha visão, no conjunto da obra. Não estou falando aqui do monocromático, ok? Porque os monocromáticos, eles estão dentro de cartelas intensas e também dentro de cartelas mais suaves, né? Estou falando aqui de um oposto, né? Uma cor muito viva para uma cor muito plácida, muito opaca, ok? Profundidade das cores, se uma pessoa fica melhor com cores claras ou com cores escuras, né? Então, como é que a gente pode, se a gente pegar o nosso exemplo, né? Você tem profundidade, o quanto de escuro você tem na sua paisagem? Você tem um cabelo castanho, escuro, preto? Então você tem uma certa, digamos, escuridão na sua paisagem. Você tem uma pele escura, isso significa que você pode ficar bem, de repente, com cores mais profundas, preto, azul marinho, aquele verde mais profundo, vermelho mais fechado, ok? Agora, a Márcia, o que eu tenho de escuro na minha paisagem? Um pouquinho de sobrancelha mais escurinha e só, ou seja, eu não fico bem com cores escuras. Não que eu nunca use, mas elas não harmonizam com a minha paisagem. Eu fico melhor com cores mais claras. Então você pode usar esse conhecimento para si mesma ou estender isso para o seu cliente. Ah, e quais as cores você acha que, né, vão harmonizar melhor, enfim. Olha, você olha para aquela pessoa, nossa, essa pessoa tem uma tez mais morena, tem um cabelo escuro, tem um olho escuro. É muito provável que ela fique bem também com tons mais escuros. Não significa que as cartelas só tenham tons escuros ou tons mais claros. Nós temos nas cartelas a banda clara e a banda escura. Como eu uso as minhas cores mais escuras? Principalmente em estações mais escuras, como é o caso do outono, do inverno, né? Principalmente no verão e na primavera eu uso cores mais claras. É fantástico, porque aqui no sul nós temos essas estações mais bem definidas, então dá para jogar muito bem as cores da nossa cartela, ok? Mas se você mora numa região, né, algo mais perene, digamos assim, você pode, né, você vai acabar optando, você vai, à medida que você vai se conhecendo, né, agregando informação a respeito das cores,
você vai naturalmente já percebendo que tem coisas que não combinam, não harmonizam mais com você. Então, eu usava muito preto na época. Hoje eu evito usar preto porque realmente não me sinto tão bem. Eu noto que eu fico muito melhor com cores mais dentro da minha cartela, cores mais suaves, mais acinzentadas, como é o caso, né, na minha cartela, que é verão puro. Então, gente, essas três dimensões das cores, a temperatura, a intensidade e a profundidade, esse conhecimento aplicado para o nosso trabalho, ele é fantástico. Voltando para a intensidade das cores, né, e as pessoas fazendo essa ligação, enfim, né, então tem pessoas que realmente ficam muito bem com cores muito intensas, né, se a gente quiser aplicar, né, esse conhecimento para um caso específico. Tem pessoas que têm mais essa opacidade, eu tenho essa pele, eu tenho um todo mais opaco, então eu fico muito melhor com cores mais calmas, né? Mais acinzentadas, do que com cores muito vivas. E a pessoa que tem essa vivacidade nela, ela já naturalmente a gente nota no vestir, né, como ela se expressa. Então, são pessoas que têm umas certas características, né, que denotam se ela fica bem, né, com cores mais intensas ou com cores mais calmas. Porque, gente, cartela de cores tem muito a ver com o nosso temperamento, sabe? Cartelas frias são pessoas um pouquinho mais reservadas. Cartelas quentes são pessoas mais efusivas, né? Porque as cartelas quentes em si já fala cores quentes, cores, né, que muito alto astral. Então, gente, personalidade e cartela de cores é um caminho do autoconhecimento, ok? Mas, gente, círculo cromático, imprimam no seu, comecem a estudar um pouquinho a respeito das cores. Uma banda do círculo cromático tem cores mais escuras, depois tem as cores, né, mais claras, tem as cores mais frias, né, as cores mais quentes do outro, enfim. Explore o seu círculo cromático, compre. Você mora em grandes centros, né? Certamente você vai achar, né, essa ferramenta aqui, ó, né, mais completa. E se você não tiver acesso, não quiser gastar, comece a estudar um pouquinho na internet mesmo, imprima, né, pegue uma imagem, observe, olhe, né, as cores, se elas são mais quentes ou mais frias, enfim, mais claras, mais escuras. Comecem a descobrir essa ferramenta aqui para vocês combinarem as suas bolsas, ok? Os seus acessórios, seus brincos, as suas roupas. Informação nunca é demais, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as dimensões das cores. Futuramente a gente pode falar um pouquinho mais de contraste. Eu já, em alguns vídeos aí, eu já, né, dei assim algumas pinceladas a respeito do contraste. Entender o mínimo, eu diria, sobre cores, né, é fundamental. Não só para nós mesmos, para o nosso trabalho, mas até para explorar isso na nossa imagem na internet. Esse é um vídeo que certamente vai rolar, como usar as cores na hora que a gente faz nessas capas dos nossos vídeos, né, para chamar mais atenção, enfim. Mas, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado esse conteúdo. Fiquem bem e não se esqueçam de se inscreverem no canal, ok, gente? Vamos aumentar, né, essa egrégora, não custa nada para você e essas informações todas, todo esse conhecimento pode chegar muito mais longe, ok? Então, é isso. Até mais.